Prezados ouvintes, hoje quero falar sobre a mais trágica das pandemias. A Bíblia, a Palavra de Deus, no seu primeiro versículo, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O quando da criação é maravilhoso. No princípio. Criou Deus o homem, Adão, e lhe deu companheira, Eva. Fez tudo de bom e estabeleceu uma ordem para uma administração boa e eterna, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O casal Adão e Eva comeu o que Deus falou para não comer, tornando-se o vírus da mais trágica pandemia, causando a morte para toda a humanidade. Muita gente não acredita que Deus fez o homem para viver eternamente. Ora, se ele se tornou mortal por causa do pecado, por causa disso é que ele perdeu a vida eterna. Diz a palavra: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Gênesis 3, 22 e 23. Antes de pecar, portanto, no princípio, o ser humano gozava de total imunidade contra qualquer elemento destruidor da vida. Perdeu tudo, portanto, com o vírus da morte, o pecado. Daí para frente, foi gastando o sal de vitalidade até finalmente morrer. Não acreditou no Criador quando disse: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o planeta passou a ter mortandades enormes. Uma delas, o dilúvio, no tempo de Noé, quando morreu quase toda a humanidade. Nos tempos dos faraós, no Antigo Egito, muitas pragas que atingiram até as casas dos governantes. Nos tempos da antiga Grécia e daí por diante, horrores de que temos notícias como a peste bubônica, cólera, gripe espanhola, varíola, tuberculose, HIV, gripe suína e agora a Covid-19 com o novo coronavírus. O Brasil teve períodos de grandes infestações como a febre amarela, que ceifou a vida até do fundador da igreja presbiteriana, missionário Ashbel Green Simonton, que faleceu aos 34 anos em 9 de dezembro de 1867. Repetir, 9 de dezembro de 1867. Agora a Covid-19 está deixando o planeta em suspense. Cidades como Nova York, cheias de gente, vida e movimentos, mas se parecem cidades fantasmas, com as avenidas ao meio-dia desertas, situação quase inacreditável. Mas eu tenho de afirmar que a virose adâmica, que tornou mortal toda a humanidade, não tem remédio no mundo para a sua cura. Foi necessário que Deus tomasse como medida horrível aos olhos humanos, entregasse para ser sacrificado o seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para em nosso lugar nos curar, tornando-nos novamente portadores da vida eterna. O apóstolo Paulo sobre isso declara: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo da sua vinda. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 22 e 23. Quem escapar da Covid-19, nem por isso deixará de ser mortal. Um dia terá de sofrer a humilhação da morte. Só há uma saída: a purificação dos pecados no sangue de Cristo Jesus. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Insisto, não há vacina para a imunização contra a morte eterna. Para quem quer seguir a Jesus, Ele derramou o seu próprio sangue de cordeiro puro, sem pecado, sem mácula,
capaz de nos purificar de todo pecado contra a morte eterna e nos garantir completa e verdadeira imunidade para a vida eterna pelos séculos sem fim. Seja a nossa oração no sentido de rogar ao Pai Celestial perdão dos nossos pecados e salvação no seu amado Filho Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém.